Olá, no vídeo de hoje nós vamos falar da cosmologia. Como que a teoria alquímica compreende ou explica o cosmos, o universo? Quais são as suas características e as suas influências? Para isso nós vamos fazer o espelhamento do nosso material e, como já foi mencionado, é importante cada um fazer a leitura prévia do capítulo referente ao vídeo, para que aqui possam ser tiradas dúvidas ou sejam esclarecidos alguns pontos. Caso persistam dúvidas ou queiram se fazer algum tipo de apontamento, fiquem à vontade e colocar suas explanações nos comentários. Então, vamos aqui fazer o espelhamento do nosso material do capítulo. Na verdade, refere-se ao capítulo 2. Esse é o nosso terceiro vídeo. Nós vamos falar da cosmologia. É importante compreender essas teorias e, de fato, formar uma imagem visual do universo que elas representam. Um universo em que tudo está ligado. O que é isso? Quando a gente está falando a respeito de uma teoria, ou está estudando uma teoria, como a teoria alquímica, que é o objeto do nosso estudo aqui nesse momento, é importante concebermos quais são as maneiras, ou qual a maneira que tal teoria busca explicar o universo, ou tem a imagem do universo, a explicação do modus operandi da vida. O que as teorias nos permitem fazer é articular e usar alguns elos. O primeiro grande elo encontra uma melhor expressão na frase da tábula esmaragdina, a tábua da esmeralda. Qual é essa frase? É uma frase muito ligada ao hermetismo. O que está em cima é como o que está embaixo. Este é o elo entre o macrocosmo, isto é, o céu, as estrelas, o sol, a lua, os planetas, e o microcosmo, isto é, a vida na Terra. Ele mostra que mudanças ocorridas no macrocosmo provocam ou refletem as mudanças no microcosmo. O que é isso? Com base nessa frase da Tábua de Esmeralda, a gente observa que a teoria alquímica busca explicar ou busca visualizar os acontecimentos do macrocosmo, daquilo que está lá em cima, né, fora da Terra, como tendo uma reverberação aqui na Terra. Portanto, o que ocorre as mudanças ocorridas lá no macrocosmo, têm reflexões ou provocam mudanças no microcosmo. De uma forma também a ampliar esse conceito, ou esse entendimento, a gente pode notar que tanto uma mudança externa quanto um acontecimento externo ou uma mudança externa podem refletir em acontecimentos ou mudanças internas. Ou até mesmo quanto mudanças e alterações internas podem refletir em mudanças ou alterações externas. Assim como nós vimos no primeiro vídeo. A importância que tem a nossa concepção interna, o nosso estado interior e o seu reflexo é visto necessariamente exteriormente. Assim como também a gente pode notar a ideia do consciente e do inconsciente, como um sendo um polo e um outro, um macro e um microcosmos, por exemplo, de maneira que ambos sofrem interferências, o de fora, o de dentro, o acima e o abaixo. Essa maneira de ver aqui demonstrada pela tábua de esmeralda e que é utilizada na teoria alquímica
não foi tirada de trás da orelha. Essa ideia das influências do macrocosmo sobre o microcosmo, o acima como o abaixo, foi observada durante séculos por estudiosos, por sacerdotes, né, que à época, lá na Mesopotâmia, eram também os grandes matemáticos, digamos, astrofísicos hoje, mas naquela época não tinha esse nome. O conhecimento do mundo era obtido pelas observações da natureza. Então, muitos desses sacerdotes, desses pensadores, especialmente na Mesopotâmia e no Antigo Egito, como é objeto do nosso estudo aqui da alquimia ocidental, observava o universo, olhava para cima as estrelas, o Sol, a Lua, e notava as mudanças da natureza conforme as mudanças ocorridas lá em cima. Daí também essa força, vamos dizer assim, evidente do conhecimento do que está acima, como está abaixo, pela observação da natureza. A natureza lá do universo, de fora dos cosmos, dos astros, e a natureza que, como os alquímicos dizem, sublunar, do mundo terreno. O modelo arquitetônico do cosmos, usado na alquimia, é o sistema ptolemaico, uma forma modificada da cosmologia aristotélica, que situa a Terra no centro do universo. Então, quando a gente faz o estudo da alquimia, quando a gente faz a leitura de obras alquímicas, a gente tem que ter em mente que quando ele se refere ao universo, ou a essa imagem do sistema, do cosmos, a gente tem que saber que, para eles, a Terra está no centro. A maneira de interpretar é a Terra no centro. É óbvio que a gente não está dizendo aqui, ou defendendo a ideia, de que o mundo é geocêntrico, que o universo é geocêntrico, tudo gira em torno da Terra. Não é isso. A gente está dizendo aqui que a base teórica alquímica tem a Terra como centro. Por quê? Porque é um sistema ptolemaico. Tudo bem? A partir dessa concepção, dessa compreensão, melhor dizendo, vocês notarão o funcionamento do cosmos através da teoria alquímica, de maneira onde tudo que está acima ou fora da Terra tem uma influência aqui. Os 4 elementos, terra, água, ar e fogo, tendem a se ordenar do centro para fora. Então, do centro, vamos dizer assim, do centro do mapa, do centro da Terra para fora. E, em geral, se harmonizam com a nossa experiência do mundo físico. Cada concha gira e transporta um planeta. No passado, os planetas não eram vistos como esferas de matéria girando em órbitas como os concebemos atualmente. Alguns os viam como um ponto luminoso na concha transparente ou como um buraco na concha, através do qual a energia ou o fogo que vinha do alto irrompia. Não havia espaço entre as conchas planetárias transparentes, e assim pensava-se que, durante o seu movimento, elas criavam uma espécie de música repleta de harmonia e consonância, descrita por Pitágoras e seus seguidores como a música das esferas. Então, olha só, no pensamento na teoria alquímica, exatamente com base no conhecimento antigo, o que você está vendo aqui na sua tela é o universo ptolemaico. Eu vou pôr o óculos porque não dá para ficar sem. Eu vou aumentar mais aqui a imagem para você ver. A ideia é que aqui no centro está a Terra, e todos os outros círculos em volta dela, que vão se expandindo, são correspondentes aos planetas. Aí Vênus, Mercúrio, Lua, que sabemos, é um satélite, Sol é uma estrela, mas vamos interpretar isso conforme eles colocavam. Eram planetas, eram forças estelares, astros. Então, cada círculo desse que você vê
se expandindo, corresponde a um astro, corresponde a uma estrela, ou a um planeta, melhor dizendo, para ficarmos mais claros. E isso aí vai representando a visão cosmológica da alquimia. E as esferas planetárias? E quais são essas esferas planetárias? Subindo acima da Terra, da água, do ar e do fogo, chegamos à esfera da Lua. A primeira concha. Aqui, ó, quando você vê no centro a Terra, o próximo círculo, a gente dá o nome de concha, se refere à Lua. É o espaço da Lua, é a concha da Lua. Essa primeira concha é a primeira divisão do éter, da perfeição imutável, incorruptível, oposta ao mundo abaixo da Lua. E esse mundo é o reino sublunar, o mundo da mudança, é onde nós estamos. É a Terra. A esfera da Lua é a fronteira entre este mundo da mudança e o reino da perfeição imutável. E assim começa a ascensão. Portanto, essa esfera da Lua, essa concha da Lua, é a fronteira entre o mundo da mudança, que é o nosso mundo aqui, da Terra, e o reino da perfeição imutável, que é o mundo para cima da Lua, que vai para além dela. E aí, nós vamos começar então a falar quais são esses planetas ou essas esferas planetárias e quais são as suas relações. A primeira é a Lua. A Lua é fria e úmida. O seu poder é principalmente umidificador e ela amolece e causa putrefação. A partir de agora, você vai fazer uma leitura aqui, eu quero que você me acompanhe, buscando abstrair e observar com o simbolismo. Os significados simbólicos dessas esferas, desses planetas. Não estamos falando aqui de uma forma que hoje se diria científica a respeito da Lua, como um satélite que determina isso, tem essa composição X, Y, Z. Não é dessa maneira. Nós vamos explicar essas esferas conforme a simbologia alquímica e os significados dados por essa simbologia desde tempos muito antigos e utilizados, inclusive, em estudos astrológicos. Então, vamos voltar a falar da Lua. A Lua é fria e úmida. O seu poder é principalmente umidificador e ela amolece e causa putrefação. A pequena quantidade de calor que ela emite provém do Sol. Tem uma característica feminina. A Lua é associada às emoções, aos instintos e à maternidade. Tem uma ligação com o subconsciente, com a memória. É do reino dos sonhos. Tem o polo passivo, é mutável, recebe energia. No corpo, ela rege o estômago, os seios, o útero, os fluidos corporais e o lado esquerdo. Sua cor é prata, está ligado à noite. Seu dia seria segunda-feira e no zodíaco ela está ligada à quarta casa e rege Câncer. Suas divindades são Diana, para os romanos, Ártemis, para os gregos, Selene, também para os gregos, e Cons. Aqui, a partir de então, você vai perceber que vamos falar dessas esferas de uma forma simbólica, como eu disse, e que todas as vezes que você fizer uma leitura de um trabalho alquímico ou de um trabalho astrológico, por exemplo, você vai perceber que quando se fala lua, por exemplo, está falando de um polo passivo, uma ideia ligada ao subconsciente, uma força feminina, uma associação às emoções, aos instintos ou maternidade, por exemplo. Então, a Lua carrega em si vários significados. Esses significados são exatamente descobertos conforme os estudos que a gente vai fazendo. Aqui a gente está dando esse primeiro contato, exatamente como é a proposta do nosso estudo.
O próximo planeta é Mercúrio. Mercúrio é frio e seco, quando masculino, e frio e úmido, quando feminino. Tem uma característica andrógena. O Mercúrio tem uma característica mutável. Ele é adaptável. Ele se adequa aos elementos. Isso aqui é importantíssimo demais, especialmente para quem vai utilizar a analogia da alquimia na prática psicoterapêutica. Muitas das vezes, nos estudos junguianos, você pode perceber, quando se fala, é uma característica mercurial, ou o terapeuta tem que trazer essa característica mercurial, ou ser Mercúrio, está dizendo que ele precisa se adaptar, ele precisa se modificar, transmutar, exatamente para que não haja uma luta, um combate, mas sim uma possibilidade de mudança. Essa é uma característica mercurial, de Mercúrio. Então, ele seca e absorve a umidade e, às vezes, umedece, passando rapidamente de um estado para o outro. Assume a qualidade do signo onde se encontra, isso já no zodíaco, na astrologia. Tem uma referência à mente, à comunicação e ao princípio do intelecto. No corpo está relacionado aos braços, mãos, ombros, pulmões, plexo solar, abdômen, intestinos, sistemas nervoso e respiratório. Tem uma característica de vivacidade. Seu dia é a quarta-feira. No zodíaco, ele está na terceira e sextas casas, rege Gêmeos e Virgem. Divindades ligadas a esse planeta é Mercúrio, dos romanos, Hermes, dos gregos, e Tote, para os egípcios. O próximo é Vênus. Vênus é quente e úmida. Ela aquece com moderação, mas principalmente umedece, como a Lua. Tem uma característica feminina. Tem a afeição, o amor e beleza como imagens, como princípios. Tem também o princípio da atração. Vênus está muito ligada também ao princípio relacional. No corpo, rege o pescoço, rins, ovários, veias e sua circulação. Seu metal é o cobre, e ela está ligada à quinta-feira. No zodíaco, segunda e sétima casas. Ela rege Touro e Libra, e as suas divindades são Vênus para os romanos, Afrodite para os gregos e Ísis para os egípcios. O próximo é o Sol. O Sol é quente e seco. Sua natureza essencial é aquecer e, em um grau menor, secar. É masculino. Tem a ideia de vitalidade, ego, individualidade. O princípio da paternidade traz também a ideia de autoridade. No corpo, se vê no coração, costas, coluna e medula espinhal, lá do lado direito. Seu metal é o ouro, seu dia é o domingo, e no zodíaco está na quinta casa, e rege Leão. Suas divindades são Sol, Apolo, Hélio e Ra. O próximo é Marte. Marte é quente e seco. Sua natureza é secar e queimar. Masculino, sua energia, sua característica é de ser enérgico, ser impulsivo. É o princípio do desejo ativo. É iniciador, agressivo. No corpo está associado à cabeça, músculos, órgãos sexuais, ânus, virilidade e impetuosidade, também como suas características. Seu metal é o ferro, está ligado à terça-feira. No zodíaco, primeira e oitava casas. Rege Áries e Escorpião. E as divindades são Marte, né, que dá o seu nome, que é o deus romano da guerra. Áries é o deus grego da guerra. E Horus, o deus egípcio. Júpiter é morno e úmido, aquece e umidifica.
É uma força ativa moderada e produz ventos fertilizantes. Masculino traz a ideia de ser ético, com valores morais e ligado à filosofia. Tem uma propensão à mente abstrata, princípio da expansão. No corpo, está ligado ao sangue, artérias e circulação, quadris, coxas, pés e fígado. É profuso, é abundante. Seu metal é o estanho, está ligado à quinta-feira, e no zodíaco está na nona e 12ª casas. Rege Sagitário e Peixes. Divindades são Júpiter para os romanos, Zeus para os gregos e Amon para os egípcios. Temos Saturno, que é frio e seco. Sua natureza é refrescar e secar moderadamente. É um princípio masculino e também um princípio de contração e restrição, muito ligado à ideia de disciplina e responsabilidade. No corpo, está associado aos ossos, articulações, joelhos, baço, pele e dentes. Tem uma ideia de disciplina e restrição, como já mencionamos. Seu metal é o chumbo e o seu dia é o sábado. No zodíaco está na 10ª e 11ª casas e rege Capricórnio e Aquário. Suas divindades são Saturno, Cronos e Neftis. Por que eu falei a respeito desses planetas aqui? Sendo que aqui não é um estudo de astrologia. Porque, repetindo, é importante, nos estudos alquímicos, sempre você pode não, ou é sempre ou você pode. Você vai encontrar menções ou citações a respeito desses planetas. Ah, é uma força saturniana ou saturnina. O que está querendo dizer? São características de Saturno. Algumas aqui apresentamos. Ou está um clima venusiano. O que está querendo dizer com isso? Um sistema ligado a Vênus, as características de Vênus. Você tanto observa isso na astrologia como na alquimia. Isso é importante a gente ter sempre em mente. Lembrando de um ponto sério: contextualizar as informações. O equinócio da primavera é o centro da prática dessa observação. É uma relação sazonal que determina as posições dos signos zodiacais no céu, não a posição das estrelas fixas que compõem aquelas constelações astronomicamente. Quando os alquimistas, esses sacerdotes antigos, observavam o funcionamento do mundo, do universo e da Terra, perceberam as alterações das estações de ano, as 4 estações: inverno, primavera, verão, outono. E eles perceberam essas alterações conforme os posicionamentos desses signos, né, dos signos zodiacais e dos planetas regentes. E a partir daí, eles começaram a ver ligações do que era observado em cima com o que era observado embaixo. Portanto, a partir daqui é possível observar uma estrutura que pode descrever o tempo, o espaço e a Terra em termos tanto dos 4 elementos como do zodíaco e das estações. Você está notando aqui as formas que eles faziam essas ligações. Compreendendo os conceitos e definições dos 4 elementos, suas qualidades e, mais importante, a matéria-prima e a forma substância, podemos ver como esse sistema informa todas as áreas de estudo: astronomia, astrologia e medicina. Esse encadeamento elementar do mundo exterior com o mundo interior resulta numa mandala muito forte e poderosa. Filósofos, místicos e teólogos posteriores dividiram ainda mais o éter além da esfera das estrelas fixas. Então, eles foram para além desses planetas que nós vimos. Eles criaram ou expressaram um reino de inteligências e anjos antes de chegar à fonte de emanação da criação, que seria Deus.
Eles fizeram isso para reconciliar a visão ptolemaico-aristotélica, que corresponde muito bem ao mundo observável e ao céu, como a gente viu, e também à Bíblia, especialmente ao Gênesis. Portanto, filósofos, místicos e teólogos, agora já da era cristã, adotaram esse conceito, essa compreensão helenística da alquimia, essa visão helenística, e juntaram com a visão judaico-cristã, lá da Bíblia, especialmente do Gênesis. Ou seja, nesse mundo, como a gente olha aqui na sua tela, está muito pequeno, a gente não vai conseguir fazer a leitura correta, exatamente pelo tamanho da imagem. Mas você observa na tela, olha, o primeiro ponto, o ponto central aqui é a Terra. A partir dali, você vai encontrando outras camadas ou outras conchas. E cada concha dessa vai sendo uma representação. A primeira é a terra, depois a água, o ar, o fogo, a Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno, e daí vai, passando por anjos, quando passa em Saturno, entra no céu, no âmbito celestial, e ali você vai encontrar os anjos, os arcanjos, as virtudes, principados, potestades, chegando até o final, que é Deus. É o último ponto. É o último e, ao mesmo tempo, é o primeiro. Essa ideia, agora, já é uma ideia mais cristã. É uma alquimia mais cristianizada, trazendo, portanto, um conhecimento judaico-cristão para a alquimia pré-cristã ou alquimia helenística. Nisso não há uma sobreposição, mas há uma junção de conceitos e interpretações, o que amplia cada vez mais uma compreensão de mundo, tanto do mundo externo quanto do mundo interno. O mundo material, então, é o limite externo da emanação da criação. Ele é o fim da criação, partindo do sutil para o grosseiro. Ou seja, quando a gente fala do mundo material na alquimia, a gente está falando que ele é o limite externo da emanação da criação. Fora da matéria, há o sutil, há o ponto criador. Na matéria, já é o criado, é o fim da criação. Agora é o grosseiro. Saber como o cosmos está estruturado permite que trabalhemos de acordo com a oportunidade celestial, isto é, quando as forças planetárias estão no seu estado ótimo. Entretanto, o trabalho pode ser feito a qualquer momento, do mesmo modo que você pode ir à praia sempre que desejar. Uma análise da previsão meteorológica e o acesso à disposição do jogo dos elementos, porém, será útil para decidir o melhor momento de ir à praia, seja para nadar, surfar ou fotografar a tempestade de verão que se aproxima. Ou seja, aquelas pessoas que buscam uma realização aqui no mundo material, no mundo da Terra, com consonância com o mundo celestial, por exemplo, observando os céus, em tese teria, conforme as suas conjugações, probabilidades maiores ou menores de obtenção do resultado desejado. Mas não significa que é possível realizar o intento independentemente da observação desse mundo celestial. Na astrologia, especialmente na astrologia mais antiga, isso era levado muito a sério. Hoje se confunde muito essa ideia de astrologia com horóscopo. Horóscopo, que a gente lê no jornal ou na internet, não necessariamente corresponde a esse estudo astrológico mais aprofundado, que percebe ligações do acima ao ou no abaixo. Antes da gente encerrar o vídeo, eu quero mencionar aqui para vocês a respeito dessa questão da influência do de cima
da influência dos astros, apenas mencionando a influência da Lua nas nossas águas, nas águas daqui, né, da Terra, ou nas marés, por exemplo. Para as mulheres, observem os seus períodos menstruais e as suas fases lunares. Vá fazendo anotações dos seus períodos e as referências com o momento da Lua, e vai percebendo se você vai notando alguma diferença comportamental ou de humor, por exemplo. Todo esse conhecimento antigo não foi baseado no misticismo, não foi baseado numa crença, numa fé, mas baseado nas observações possíveis realizadas por esses grandes homens do passado, que muitas das vezes não deixaram seus nomes, exatamente porque eles viam toda essa questão celestial do conhecimento como algo muito maior do que eles eram, como algo muito maior do que seu próprio ego. Hoje, então, nesse vídeo, a gente encerra essa pincelada, essa demonstração bem direta, bem concisa a respeito da cosmologia dentro da teoria da alquimia. Um abraço para vocês e a gente se vê no próximo vídeo.